Olá, nono ano, aqui quem fala é a professora Marcele. Hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade às nossas aulas de História. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito grande por sinal. Por isso a gente vai dividir essa aula em duas partes. Hoje é a aula 1 sobre a Era Vargas, que vocês podem acompanhar lá no livro de vocês, na página 100 do capítulo 6, certo? Olha só, esse período, gente, do governo de Vargas, chamada Era Vargas, é chamado assim porque durou muito tempo. Se a gente observar, iniciou no ano de 1935, foi até começou em 1930 e foi até 1945. O Getúlio Vargas chegou ao poder de forma provisória, era para ser de um governo provisório, e ele foi eleito de forma indireta, certo? Como eu falei para vocês, esse governo ele foi muito longo, por isso foi dividido em algumas partes: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. O governo provisório durou de 1930 até 1934, o constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 até 1945, certo? Vamos lembrar um pouquinho como é que Vargas chegou ao poder. Foi a partir do momento em que houve um rompimento daquela política do café com leite. Lembram quando Washington Luiz se recusou a apoiar um candidato mineiro e acabou, apoiando um candidato paulista, que foi o Júlio Prestes? Nesse momento, Minas Gerais acaba fazendo uma aliança com outros estados, inclusive com o Rio Grande do Sul, e formam ali uma aliança liberal e lançam o Getúlio Vargas para se candidatar a presidente contra o Júlio Prestes. Lógico que a gente viu que naquelas eleições Getúlio Vargas perdeu. Houve um evento, que foi o assassinato do João Pessoa, que era o vice dele. Esse assassinato foi por questões pessoais, lá por problemas no próprio estado dele. E aí, gente, isso acabou repercutindo e gerou um golpe de estado onde o Vargas assume o poder de forma provisória. Uma das principais coisas que ele vai fazer é justamente dissolver o Congresso Nacional. Ele vai assumir poderes estaduais, poderes municipais. Ele não assume somente poder executivo, mas também poderes legislativos. Lembram nas aulas de estudos amazônicos que nós falamos que o Getúlio Vargas, na época do seu poder, do governo, ele acaba tirando os governadores dos estados e ele vai colocar quem? Os interventores, certo? O único lugar que ele não vai colocar interventor é em Minas Gerais. Então, gente, observem aí que o Getúlio Vargas, ele acaba acumulando poderes, ele tem uma centralização de poder. Os estados, por sua vez, eram proibidos até mesmo de contrair empréstimos externos, sem passar, pela autorização do governo federal. Então, isso gerou também uma série, de questionamento, principalmente por um estado que não se agradava do governo de Vargas, que foi São Paulo, visto que eles levaram um golpe de estado, do Getúlio Vargas aí. Então, esse inconformismo de São Paulo gerou uma revolta, chamada Revolução Constitucionalista. Qual era o objetivo desse movimento? Era justamente derrubar o governo de Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição, para que pudesse ter novas eleições. Eles usavam, gente, os meios de comunicação para poder mobilizar as pessoas a participarem desse movimento. Observem que eles traziam, cartazes aí de forma apelativa, fazendo com que as pessoas participassem. Inclusive, se vocês puderem observar, nesses cartazes sempre tinha essas siglas aqui, ó, MMDC, que foram, os nomes aí de jovens que participaram dessas revoltas e acabaram sendo assassinados, que foi Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo.
Gente, esse movimento, na verdade, né, da revolução aí, não conseguiu ter o objetivo principal, que era tirar o Getúlio Vargas do poder, mas eles têm um resultado positivo, que foi justamente a criação de uma nova Constituição. Essa Constituição de 34, ela traz aí uma série de mudanças e séries de novidades, inclusive em relação à ampliação dos poderes sociais, poderes políticos também. Olha só, a ampliação da parte política, a criação de um código eleitoral, o voto passa a ser secreto e não aberto como era lá na época da República Oligárquica. Lembram disso? Voto feminino, gente, olha esse momento histórico aí no Brasil. É criado também, gente, a Justiça do Trabalho e com isso traz uma série de benefícios aí para os trabalhadores, como o estabelecimento, né, do salário mínimo, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil, a jornada de trabalho foi reduzida para 8 horas e também um descanso semanal. Além disso, na área de educação também houve aí um ganho, que justamente o ensino primário passou a ser obrigatório. Gente, lembram lá das ideias do nazismo e do fascismo que estava acontecendo na Alemanha, na Itália, esses governos autoritários que surgiram ali no período pós-guerra? Então, esses movimentos ideais acabaram chegando no Brasil. Tá? A gente vai observar que esses grupos aí influenciados por esses ideais, eles vão formar, sob o domínio, sob a liderança, na verdade, de Plínio Salgado, uma ação integralista brasileira. Esses grupos tinham ideais conservadores e tinham como lema Deus, pátria e família. Por um outro lado, em oposição a esses grupos, nós tínhamos aí a ANL, que era a Ação Nacional Libertadora, que tinha ali princípios ligados ao comunismo. E falando em comunismo, gente, vamos lembrar aqui que uma suposta tentativa de golpe de poder por parte dos comunistas fez com que o Getúlio Vargas usasse um golpe. Na verdade, ele criou um plano falso, por sinal, tá? Dizendo que ele ia sofrer um golpe de Estado, que os comunistas iam tomar o poder. Ele utilizou isso para poder suspender as eleições que iriam acontecer. Ele disse que ele teria que conter o perigo vermelho e aí ele acabou declarando no país estado de sítio. Dessa forma, ele acaba suspendendo direitos civis e ele acaba acumulando também uma série de poderes aí, certo? Então, assim, gente, por um lado, Getúlio Vargas, ele, né, dizia que concordava com novas eleições, mas, né, por detrás de tudo isso, ele já estava arquitetando uma forma aí de poder dar um golpe para ele permanecer no poder. O Getúlio Vargas, ele contava com simpatizantes lá do grupo dos integralistas, né, daqueles grupos mais conservadores, certo? Olha só, gente, o governo constitucional de Getúlio Vargas vai chegar ao fim, vai começar o Estado Novo a partir do momento que ele cria esse plano que eu falei para vocês, né? A partir do momento que há esse suposto golpe de Estado em relação aos comunistas, ele cria um plano chamado Plano Cohen. É a partir daí que o Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado. E aí ele assume, como eu falei para vocês, poderes supremos aí. E vai começar uma nova fase no governo de Getúlio Vargas, que é o Estado Novo, que também é chamado como ditadura do Estado Novo. Aqui tem uma charge que fala justamente sobre esse plano aí, né? Que diz assim, olha, presidente, o documento é falso. E aí a República amarrada, né? Dizendo assim, tarde demais. Aí ele diz, já deu o golpe de Estado, certo? Então, assim, no ano a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse governo, né? Sobre o Estado Novo na próxima aula.
Eu aguardo vocês.